cá, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você já parou para pensar em quantas pessoas estão envolvidas no processo de levar um produto da terra até o supermercado? Tá, mas agora você já parou para pensar também em quantas pessoas realmente lucram e bem com tudo isso? Parece que no final das contas o agricultor sempre fica prejudicado. Mas pensando nisso, que algumas empresas resolveram surgir para empreender e mudar toda essa realidade. E isso acontece aqui na nossa cidade, uma ideia 100% cearense. No programa passado, você pôde conferir um pouco do que um projeto que nasceu na calçada da Dona Luísa acabou se tornando para meio mundo de mulheres do Bom Jardim. E a partir da arte daqui do Bom Jardim, elas começaram a ganhar o mundo. Participou comigo de uma entrevista virtual com uma convidada que não titubeou em nada na hora de dar o seu recado. Digamos assim, um dos arautos do século XXI é o fato de que o conhecimento precisa se religar, não é? Ele foi separado nos últimos séculos, não é? Pôde conferir também com a estilista Lorena Delfino que moda e empreendedorismo são dois assuntos que convergem sim. E ainda ficou ligado em uma super dica de empreendedorismo que deixa bem claro que se o mundo muda, a gente precisa mudar junto com ele. E quem vai explicar melhor pra gente essa história é a Priscila, que já tá aqui comigo, que eu quero saber desde o zero. Como é que tudo começou? Explica pra gente, Priscila, tudo bem? Tudo bem. A Muda Meu Mundo, ela é um negócio de impacto, então ela é uma startup, uma empresa de tecnologia focada no impacto. A gente é uma plataforma que conecta o pequeno produtor com o varejo através de um mercado que seja justo e sustentável, ao mesmo tempo em que a gente consegue aumentar a renda do produtor, fazer com que ele saia da pobreza e gerar uma renda constante para ele, a gente também quer que esse supermercado que compra esse produto consiga ter toda uma avaliação de impacto em cima dessa cadeia produtiva, para que ele fomente nessa cadeia produtiva o desenvolvimento regional. Quem está aqui comigo agora é o Bruno, ele que é um engenheiro agrônomo disso tudo, é você que bota a ordem na terra, pode dizer que é mais ou menos por aí, isso. Bruno? Ó, quero fazer uma pergunta sincera, na sua casa, consome orgânico? Sim. É? Sim. Você tem essa preferência por quê? Tem algo especial? Você por uma recomendação médica? Sabe quais são os riscos que os agrotóxicos trazem? Explica pra mim. Na verdade, o consumo de orgânico envolve vários fatores em si, né? Você não usa agrotóxico. Para o agricultor também é uma forma dele ter uma melhor qualidade de vida, porque ele não está lidando com esses venenos todos. Exatamente. Né? Os agricultores geralmente é o elo mais frágil de toda a cadeia produtiva. Ele arca com os custos de produção, arca com os riscos, né? Que pode vir uma praga, pode vir uma chuva, né? E ele é sempre o que recebe menos dessa cadeia toda, né? A Muda Meu Mundo, ela chega para quebrar isso. Ele sabe que vai ter certeza que ele vai vender e ele tem certeza que ele vai vender por um preço que compensa para ele, através da prática do mercado justo, né? Além disso, uma produção mais sustentável, que seja para o consumidor e que seja também principalmente para o agricultor, né? Legal. A gente fala de produtos orgânicos, eu tenho certeza que tem muita gente que pensa, o negócio é caro, eu não vou comer porque a parada, enfim, é para uma galera que tem um outro poder aquisitivo. Tem um pouco disso, mas existia uma certa questão de marketing, podemos dizer assim? Explica melhor pra gente. Existe todo um marketing em cima do produto orgânico para que ele seja realmente um produto mais caro. É claro que a forma de produzir orgânico ela é diferente da forma tradicional e exige do produtor mais cuidado com a terra, mais a presença dele no campo, né? Do que você colocar um agrotóxico e ele vai lá e faz a comida crescer mais rápido. Mas o que acontece é que a gente colocou como no orgânico um selo que agrega um valor muito alto para esse produto. E o que a gente vem propor enquanto empresa, né, enquanto tecnologia, é que esse produto seja mais acessível, mas não só mais acessível no preço, também na disponibilidade e que esse preço que chega para o consumidor final, ele seja justificado por uma cadeia de impacto consciente. Então, por exemplo, um produtor que vendia um coentro a 5 centavos e esse coentro chega a R$2 no supermercado, hoje ele chega a vender a 80 centavos e esse coentro chega nos mesmos R$2.
Então a gente reorganiza a cadeia para que ela seja eficiente, traga renda para esse produtor e um produto sustentável para todo mundo. Tem uma galera que cuida de falar em específico com o agricultor. Não é o caso do Marcos, que ele vai falar com a galera do supermercado. Como é que foi? Que eu digo assim, porque tudo surgiu com uma ideia e aí vocês precisavam vender isso para alguém. Que eu noto, pelo menos que eu estava conversando com a Priscila, é que não houve um processo de tipo assim, vou tentar abocanhar muda meu mundo. Na verdade não foi isso, eles foram bem parceiros de vocês. Sim, é sim. assim? Eu participei de algumas conversas iniciais, então eu já entro nessa parte qual seria o mix ideal para aquela loja. Cada loja tem um tipo de cliente que vai para lá, tem aquele produto que vende mais numa região e outras menos, tal, né? Lógico que vários produtos coincidem, mas tem produtos que realmente não é bom para uma loja e é melhor para outra. A loja, ela recebe o nosso produto, a gente leva o produto da melhor maneira, qualidade, para que esse produto não volte. Então a gente negocia tudo isso, horário de entrega, o recebimento. Tem como a gente pensar, então, em um dia, em um futuro próximo ou não, eu tenho um produto orgânico do mesmo preço de um vegetal que eu encontro hoje no supermercado e que tem agrotóxico? A partir do momento que a gente tiver um mercado de orgânico mais estruturado, a gente tiver mais produtores, eu vejo que aí a gente consegue ter um preço mais acessível, né? Em volume, então seria, se a gente tivesse um volume maior? Em volume e em produtores também, porque hoje nem todo produtor ele tem recurso para bancar uma certificação orgânica, que ela custa um recurso que para o pequeno produtor ele é alto, né? E a Mundo Meu Mundo faz a certificação desse agricultor sem custo para ele. Então a gente tem a autorização do Ministério da Agricultura para certificar esse agricultor e emitir um certificado de produtor orgânico. Então por isso que a gente consegue colocar dentro do mercado um produto que ele é livre de agrotóxico e a um preço mais acessível do que o produto orgânico certificado normal, né? Uhum. Ela sabe muito bem qual que é a realidade de quem produz e, é claro, como consumidora, sabe bem a realidade que era nos supermercados. Não sei se esse é o adjetivo correto, mas isso te despertava um negócio, vamos dizer assim. Isso me motivou a criar um modelo de negócio. Legal, E boa tradução. É legal pensar dessa forma, porque o que acontece? O que são os negócios de impacto, se a gente pudesse explicar assim? Sim. Ele é uma empresa que ela surge para resolver um problema social ou ambiental. E nessas visitas ao interior eu conheci a realidade de que aquele produtor, ele produzia, mas ele continuava em situação de pobreza, enquanto você ia no supermercado e o preço daquele produto era muito caro. Eu comecei a ver essa discrepância muito grande. Por que ele produz, continua produzindo e vive em situação de pobreza e por que chega aqui tão caro? E aí, estudando essa cadeia, a gente entendeu toda a ineficiência e a exploração no campo. E aí, esse problema fez com que a gente criasse um modelo de negócio tecnológico que pudesse resolver e ajudar esse pequeno produtor e ajudar a gente aqui na cidade a consumir um produto livre de agrotóxico, fresco e sustentável. Falamos sobre agricultura, vamos falar sobre valores, vamos falar sobre money, grana, bufunfa, mais ou menos assim. Como é que os agricultores ficam sabendo que, por exemplo, que eles podem, assim como foi o Bruno que deu esse exemplo pra gente, vendia, por exemplo, uma cebolinha, um coentro a 5 centavos, você pode vender por 80, né? Quando vocês trazem para eles essa possibilidade. Entenda a minha pergunta, eles ficam alegres sabendo que eles, a partir daí, eles podem fazer isso, ou eles ficam meio tipo, putz, minha vida inteira vendia a esse preço? Entende? Assim, poderia ter vendido mais caro? Me explica como é que é isso. Normalmente eles ficam bem satisfeitos, porque fora a questão do preço, vendo o que é justo, porque a gente trabalha o que a gente chama de mercado justo. Tem que ser justo para o agricultor, para o supermercado e para o cliente final. E fora tudo isso, a gente pega na porta do agricultor. Então a gente faz a logística para ele. A gente faz um plano de produção para ele. O Bruno, o agrônomo, faz esse plano de produção com ele justamente para ele ter uma projeção de quanto ele vai ganhar nesse período
em cima da capacidade produtiva dele. Você que está lá no supermercado, eu acho que você pode dizer para mim, quem é que consome o orgânico? Quem são aquelas pessoas que fazem questão de ter, que fazem questão de saber de onde que veio, que faz questão de saber assim, não, é sem agrotóxico, então eu pago. Eu costumo dizer que a gente trabalha com mais ou menos, na loja trabalha mais ou menos com uns 4 tipos de clientes. Tem aquele cliente que vai atrás de preço mesmo, tem aquele consumidor que ele busca, ele já tem um conhecimento de que tem produtos que realmente são mais saudáveis, então ele procura o mais viável. Tem outro cliente que ele prefere o orgânico mesmo estando mais caro. E tem um cliente que eu acho que é o mais crítico, vamos dizer assim. É aquele cliente que é recomendação médica, que ele só consuma produtos sem agrotóxicos. Olha só, por recomendação médica. Recomendação médica. Legal. Então tem mais ou menos, resumidamente, esses 4 tipos de clientes. Bruno, me tira uma dúvida, eu vou te fazer uma pergunta bem sincera agora. Eu quero saber dessa história do orgânico em si, tá? Sim. Até que ponto não se tem agrotóxico? Pela legislação brasileira de orgânicos, o uso de agrotóxico é extremamente vedado. Não pode ter nem zero. Tá. Isso é comprovado através de testes. A gente rotineiramente, a gente escolhe alguns tipos de produtos do nosso mix e realiza testes para saber se tem algum resíduo de agrotóxico, né? Só, legal. Então, assim, para um produto ser orgânico, ele tem que ser produzido sem uso de agrotóxico. Traduz para mim o que é empreender e como foi para você, né? Tá fazendo isso, tá empreendendo. A gente pode empreender abrindo uma empresa ou a gente pode empreender estando numa empresa. Não preciso abrir uma empresa necessariamente. Uhum. Então, o ato de empreender é o ato de tentar resolver um problema. E aí você cria modelos de negócio diferentes e vai tentando encontrar qual é aquele modelo que resolve aquele problema. O meu sonho sempre foi fazer as pessoas saírem da pobreza. Então eu resolvi criar uma empresa para que resolvesse o problema da pobreza no campo. E quando você tira o seu Antônio, o seu José, a Dona Maria, daquela situação em que eles estavam, como é que o teu coração fica? Eu digo que eu acordo todos os dias para fazer isso. É uma empresa que ela é lucrativa, que ela gera lucro, mas que ela criou um modelo de negócio que quanto mais eu ganho, eu sempre faço com que todo mundo ganhe. Então isso faz com que a gente se motive a acordar todos os dias de forma diferente. O empreendedorismo social vai fazer um pequeno break, mas antes da gente ir para o intervalo, eu vou deixar uma pergunta para você. Responde para mim, quais são as características que fazem parte de um empreendedor? Seria a opção A, criatividade sem visão de mercado e pouca inovação? Seria a opção B, falta de criatividade, pouca inovação e visão retrógrada? Ou a opção C, criatividade, capacidade de desenvolvimento de novos mercados e inovação? Vai pensando aí que daqui a pouco eu estou de volta com a resposta certa para você. O empreendedorismo social não pode parar, fica aí, a gente volta já, hein? O empreendedorismo social já está de volta e sem mais delongas. Se no nosso quiz você escolheu a opção C, você acertou. O empreendedor precisa unir criatividade, capacidade de desenvolvimento de novos mercados e inovação. Com todos esses ingredientes e somado a muito estudo, um empreendedor pode ter sim muito sucesso e a gente, claro, que torce muito para isso. Sempre quando a gente abre um site, um jornal, uma revista, infelizmente é muito comum que a gente sempre encontre notícias negativas. A minha convidada agora, na verdade, preza por um outro lado. Ela preza o positivismo. E ela está aqui comigo justamente para a gente falar sobre essas notícias de impacto positivo que a gente tem na nossa sociedade. Como que você se vê? Você vê fazendo um jornalismo mais diferenciado? A gente vive um novo mundo de jornalismo. Um universo onde o jornalismo ele está no meio digital, tem múltiplas possibilidades, né? E eu estou aproveitando essas possibilidades para desenvolver um jornalismo diferenciado na medida de que ele está focado numa produção de um conteúdo e que valoriza a nossa região desse ponto de vista positivo e que conta histórias, né? Onde ele possa se informar mais, né? Ele não vai ter aquela informação tão superficial, vai ter possibilidades de aprofundamento. A gente busca trazer, contar histórias, mas também promover essa interação do meio científico com a população. Legal. Também mostrar empresas, né, que
que vão além do que a lei exige, né? Porque é muito fácil uma empresa dizer que está sendo ambientalmente correta quando ela está só cumprindo com a lei, né? E há empresas que vão além e que constroem um universo junto com o seu público interno, com o público externo, com fornecedores. E é esse o foco que a gente vem dando para a nossa cobertura, né? Não deixa de ser, aliás, é uma forma de você fazer um empreendedorismo social. Vamos entrar agora aí nessa vibe, vamos entrar aí nesse cerne, né? Como que você enxerga essa expressão, o empreendedorismo social? O que é empreender socialmente para você, Maristela? Quando você vai pensar, né, numa empresa, numa construção de um negócio, né, mas que você não vai pensar simplesmente apenas em ganhar dinheiro com esse negócio. Tanto um negócio socioambiental em si, certo, ou um negócio ambiental, ou pode ser uma empresa de qualquer área, com qualquer característica, mas que tenha nas suas práticas, no seu DNA, esse cunho social, esse cunho ambiental. E também para estimular e inspirar as pessoas a investir nessa área. Porque sustentabilidade, é bom lembrar, lá no cerne da definição, ela tem um tripé: o ambientalmente correto, o socialmente justo e o economicamente viável. Uma empresa só é sustentável se ela tiver esse pilar muito bem fincado. Então, é nesse sentido que a gente vem atuando e que a gente espera estar inspirando outras empresas, outras pessoas a agirem nesse sentido. Sem sombra de dúvidas. E a gente quer que todo mundo que está em casa, todo mundo que está assistindo a gente agora, saiba um pouco mais disso. Fala para todo mundo qual que é a agência, qual que é o site para a gente acessar agora. Vai lá. Vocês vão encontrar a gente como Agência Eco Nordeste, né? Eco Nordeste no YouTube, vocês vão encontrar nossos canais e poder interagir, seguir a gente, inclusive sugerir pautas, né? Que legal, é uma parada bem participativa. Com certeza, não teria como ser diferente. A gente tem que interagir. O mundo digital, ele pede essa interação com o público. A gente já era online, agora a gente está mais online do que nunca. A gente tem grandes planos para 2021, para fazer grandes reportagens, grandes projetos, mostrar muita coisa interessante pelo nosso Nordeste, que até mesmo quem vive por aqui às vezes desconhece, né? É verdade, sim. Maristela, só pegando um gancho de outra coisa que você falou, que eu achei isso super interessante. Eu não sei se vocês lembram, mas há uns anos atrás, quando a gente tinha grandes eventos ao ar livre, que tinham um impacto, né, ali que estavam meio que ligados à natureza, ao final do evento, eles iam fazer a compensação dos gases do efeito estufa. Porém, isso não era nada material, tipo, a gente só precisava acreditar nisso. Quem podia acreditar nessa história mesmo desse evento verde? Eu tô narrando isso para te perguntar, você acha que as pessoas são meio São Tomé? Elas só acreditam vendo que certas iniciativas ambientais, que elas precisam ser mais materiais, do tipo, eu vou plantar árvore. Pois cadê a árvore que você plantou? Não adianta você só dizer que fez e não provar que fez. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não existe atividade humana que não impacte o ambiente. Construímos cidades que sufocaram rios e passamos a devolver coisas para a natureza que ela não tem capacidade naturalmente de reciclar. Essa coisa da compensação dos gases de efeito estufa, né, principalmente o gás carbônico, né, como forma de mitigar a plantação de árvores. Mas mesmo a plantação de árvores, ela precisa ser monitorada, porque você pode plantar árvore numa época inadequada, num local onde elas não vão se desenvolver. É realmente necessário que exista um processo que certifique que isso foi feito realmente e que aqueles gases vão ser mitigados com a plantação de árvores, né? Maristela, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo fato de você ter aceitado. E com a nossa entrevista você aprende que mentira tem perna curta, principalmente no meio digital. Não vai fazer isso nem na tua vida pessoal, nem na tua empresa, porque senão muita coisa pode acontecer, né, Maristela? Verdade, eu agradeço também, parabenizo pelo espaço, né? Obrigado. Eu acho que
É importante a gente ter um programa para tratar de empreendedorismo social e desejo muito sucesso, que a gente plante essas sementinhas por aí e a gente consiga melhorar o mundo de alguma forma. Sementes plantadas, seja na sua cabeça, seja com ideiazinha que a gente quis colocar, ou seja, então, presencialmente, materialmente. Plante o verde também. Eu acredito que a relação da arquitetura com o empreendedorismo social é assim extremamente estreita, né? Porque o arquiteto urbanista, ele se forma para poder realizar os sonhos das pessoas, para ele colocar realmente, trazer um sonho para uma realidade física. A gente trabalha muito com uma coisa ilusória, não com a realidade, sabe? É um âmbito muito academicista ainda. Quando você, por exemplo, vai ver a formação, porque a gente, como arquiteto, a gente precisa saber da realidade dos negócios para transformar eles em realidade, em propriamente realidade. Quando a gente vem falar de empreendedorismo social, eu acredito que dentro da formação do arquiteto ele precisa ter essa experiência mais multidisciplinar e conhecer a realidade dos negócios, conhecer a realidade dos empresários que trabalham com essas comunidades, para ele poder trazer um projeto e um impacto real na cidade, porque é isso que a gente faz. Eu escolhi a arquitetura porque eu acredito realmente que a gente pode mudar o mundo através da construção dos sonhos das pessoas. Por exemplo, o meu TCC hoje é uma fazenda urbana vertical, porque eu acredito que as pessoas elas podem consumir alimentos de maior qualidade dentro do meio urbano, para diminuir assim o impacto tanto social do meio rural, tanto quanto a pegada de ozônio, diminuição de agropesticidas, várias coisas desse tipo. Eu acredito que empreendedorismo social é o futuro da sociedade, porque a gente vê uma revolução com o passar das gerações, que as pessoas elas estão realmente se conectando com outras pessoas. Eu acredito que a gente não precisa perder o lado do capital, mas o importante é que na frente do capital a gente tenha o social. Eu primeiro preciso resolver esse problema para depois, vamos dizer assim, ter uma recompensa primeiro social, para depois eu ter uma recompensa capital. Sendo que não é isso. Empreendedorismo social é você colocar a sociedade na frente do seu negócio e depois vir o lucro. Sendo que a gente pode fazer o bem e ganhar ainda com isso. Porque se você está fazendo bem, se você está resolvendo o problema de alguém, você está beneficiando todo um grupo, toda uma sociedade de alguma forma. Você não precisa resolver todos os problemas, né? E ainda assim você consegue retirar a sua parte, vamos dizer, financeira daquilo, porque você precisa sobreviver. Primeiro você vê a melhora social e depois você tem um incentivo financeiro para você continuar melhorando a vida das pessoas. Como eu faço parte da Enactus, que é justamente uma ONG que visa formar líderes e criar projetos de empreendedorismo social, no meu coração ele se enche de alegria quando a gente vê pessoas de todos os cursos, de várias áreas, querendo impactar o mundo de diversas formas, querendo realmente mudar o mundo através daqueles projetos, realmente resolver problemas. Indo por esse caminho diferente, a gente realmente consegue avançar na evolução da sociedade, porque não adianta eu ir para uma utopia, vamos dizer assim, de que as pessoas iriam fazer o social só pelo social e ficar pedindo doação para resolver o mundo. Não, essas pessoas que estão lá comigo, outros líderes jovens que têm várias frentes, tipo, tem gente que quer resolver problema da educação, tem gente que quer resolver problema da pobreza no mundo, sabe, desigualdade social, desigualdade de gênero. É tão bacana que eles podem encaixar isso dentro de cada uma das áreas que eles atuam, tipo direito, arquitetura, não só administração, né, que a gente acha que tudo acaba ligado ao pessoal da administração, mas não, todos os líderes que estão lá, eles estão inovando para transformar o mundo num lugar melhor, dessa forma, com o empreendedorismo social. Então, realmente me dá esperança, porque o empreendedorismo social é uma coisa viável. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Eu sou Indira Guimarães, consultora e gestora de carreiras. A minha dica para o empreendedorismo social, para você que está nos assistindo, é que você, principalmente se você for jovem, você aprenda a escutar um pouquinho as pessoas mais velhas. Tenha um pouquinho de paciência. Normalmente elas têm muito para nos ensinar. Então, a maior dica que eu sempre falo, inclusive para quem eu oriento, é que tente conhecer, escute a conversa do seu avô, do seu pai, tente entender como ele chegou ali e traga
a sua criatividade, o seu modernismo, a tecnologia, a sua energia, para junto disso agregar valor e transformar esse mundo sendo um empreendedor social. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco e o nosso programa já vai ficando por aqui, mas você sabe que o nosso empreendedorismo social só cresce. Ah, e não esquece, hein? Os nossos encontros são aqui na tela da TV Diário, todas as segundas, quartas e sextas, e a gente tem a obrigação de te trazer histórias mais do que inspiradoras para, quem sabe, você mudar a sua vida. Eu sou Ilan Gugel e te espero na próxima, hein? Até lá!